disso. Queridos, o inteligente aprende com os erros, com o seu erro. O tolo nunca aprende com o seu problema, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Você já parou para meditar? Até que ponto os seus erros têm lhe ensinado? Você já parou para meditar se você já teve um aprendizado com um erro que você viu de alguém? Será que erros cometidos no passado fizeram você refletir para você dizer assim, eu não vou cometer mais esse erro, porque esse erro ele me trouxe problemas? Ou se eu for trilhar por esse caminho, eu sei que eu vou tropeçar, eu vou cair, porque eu vi que alguém aqui errou. E então, essa frase, eu não sei de quem é o autor, diz que o inteligente ele aprende com o seu próprio erro. Já o tolo nunca aprende, nem com os seus erros, nem com os erros dos outros. Enquanto que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Quando nós olhamos para este capítulo, aqui do livro de Daniel, capítulo 5, no começo, os seus primeiros 5 versículos da palavra de Deus, aqui, ele traz algo muito interessante. E aí nós vamos ler esses primeiros 5 versículos para tomar como base da nossa mensagem, mas nós vamos expor todo o texto da palavra de Deus. Diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e comeram e bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam um vinho, louvaram os deuses de ouro e de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Vamos orar? Para que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Pai, mais uma vez estamos na tua presença. Senhor, daqui para lá e de lá para cá só tem pecadores. Mas a tua palavra é santa e pura e é infalível. E que esse texto todo, esse capítulo todo do livro de Daniel fale aos nossos corações nessa noite. Nós queremos sair daqui, Deus, alimentados pelo poder que há na tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, depois de mais de 70 anos, desde a queda de Nínive, 70 anos depois da queda de Nínive, até isso aconteceu no ano 612 a.C., até a conquista de Babilônia, aí, na época em que foi escrito esse capítulo, em 539 a.C., o Império Caldeu chegou ao fim. E o relato da sua queda começa com o banquete em que o rei Belsazar dá. Um momento de guerra, um momento de lutas, um império saindo de uma transição para outra, falando aqui na nossa linguagem, como se tivesse uma transição de um presidente para outro, e num cenário de derrotas, de guerras, de lutas. O texto da palavra de Deus vai dizer que na noite em que isso aconteceu, o exército do rei Ciro,
o persa, sob a direção de Dario, o Medo, se aproximava da cidade de Babilônia. Você entende? Na noite que o rei deu esse banquete, que deu um banquete para esse povo festejando, se alegrando, chamou as mulheres, pegou as taças lá do templo. Na noite em que isso aconteceu, o mundo estava em guerra ao redor da cidade dele. E ele estava onde? Bebendo, e cheio de mulheres, e cheio de orgia. E interessante, ele pegou os utensílios da casa dele. Enquanto isso, a Bíblia diz, irmãos, que o exército estava cercando Babilônia para atacar. E o homem estava disperso. Mesmo como rei, mesmo com o exército, ele estava fazendo o quê? Dando uma festa. Dando uma festa. É impressionante como esses 5 primeiros versículos, ele relata isso. Eu já li, eu vou ler de novo para a gente entrar na história. Olha só, começa assim, ó, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete. Isso exatamente aí, depois de 612, e mais provavelmente exatamente no ano 539. Deu uma festa, não é? E foi um banquete para os nobres. E com eles, nesse banquete, 1000 de seus nobres, e com eles também bebeu muito vinho. E ele deu ordem, o rei nessa festa deu ordem, só vá lá, pegue os utensílios, as taças de ouro lá, que está no templo, aonde essas taças serviam para as coisas sagradas, vá lá pegar. A primeira aplicação para nós, o primeiro registro que temos aqui, é que aquela frase que eu sempre digo, que tem crente que brinca de ser crente, enquanto que o diabo não brinca de ser diabo. O rei Belsazar, ele mandou buscar as coisas sagradas para misturar com as profanas. Às vezes as coisas acontecem em nossas vidas porque nós não separamos o que é de Deus daquilo que é nosso. Às vezes as coisas e os problemas e as situações adversas e as tempestades, elas surgem em nossas vidas porque nós não separamos aquilo que é santo daquilo que é profano. Nós não separamos aquilo que é para a glória de Deus e aquilo que não é para a glória de Deus. Às vezes nós deixamos de exaltar a Deus para exaltar o homem. Às vezes nós confiamos mais nas pessoas do que em Deus. E a sequência aqui desse texto, ele vai dizer que acontece algo muito mais interessante no meio da festa. Está tudo rolando, o povo bebendo, as mulheres dançando, os tambores tocando, e o homem não está nem aí, e o exército se aproximando para atacar e tomar Babilônia. Enquanto o homem está disperso. Olha, será que às vezes isso não acontece com a gente? Às vezes o mundo está pegando fogo, as coisas estão acontecendo perto de nós, próximos de nós, chegando perto de nós, e a gente às vezes não estamos nem aí. Às vezes, irmãos, nós usamos a nossa boca mais para criticar do que para agradecer. Às vezes, em meia hora de conversa, a gente fala de política, de futebol, a gente fala do Covid, a gente fala das mortes, a gente se preocupa mais com a morte do que com a vida. Ou não é assim? Aliás, e realmente isso está dando medo na gente. Está dando medo. Mas é porque nós estamos focando mais na morte do que na vida. Quem é o autor da vida? O que é que a Bíblia diz, irmãos? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes isso que aconteceu com Belsazar está acontecendo talvez na nossa vida particular, na nossa vida conjugal, pegando com os nossos filhos, com a nossa família, e ela vai criando raiz até o nosso trabalho. Nós não paramos às vezes para amanhecer o dia. Eu botei um versículo sexta-feira que diz assim: 7 vezes por dia, Senhor,
O salmista Davi dizia. Quantas vezes por dia nós temos louvado a Deus? Mas isso não fica apenas por aí. Certo? Nos primeiros capítulos do livro de Daniel, nós conhecemos a história do rei Nabucodonosor e da sua jornada do orgulho para a humildade. Veja bem, do orgulho para a humildade. Porém, no capítulo 5, nós encontramos a história do tolo rei Belsazar, que não aprendeu com os erros do pai e buscou se exaltar acima de tudo. Você lembra que eu acabei de dizer que tem gente que não aprende com os erros dos outros? E isso é impressionante, que se eu parasse aqui a mensagem agora e a gente fechasse os olhos para meditar, cada um de nós que estamos aqui já cometemos erros quando alguém disse assim, olha, não faça não. E a gente deu ouvido naquela hora, depois que a gente deu ouvido, que alguém nos deu o conselho, a gente saiu e a gente disse, pronto, está pensando que eu sou menino, que eu não sei fazer as coisas. E lá na frente a gente tombou, errou naquilo que fomos aconselhados e caímos. E eu me lembro de uma coisa muito interessante aqui. Eu não sei se vocês estão lembrados da hora do recreio. Eu acho que agora o nome não é nem recreio mais, agora é só intervalo, né? Lembra da hora do recreio? Isso é para os mais velhos, né, irmão Carlos? Isso é mais para os mais velhos. E eu me lembro que a gente brincando de toca. Eu acho que hoje também já tem outro nome. Em chão batido, na escola, na frente da escola. E tem uma coisa interessante que eu quero lembrar a vocês. A primeira coisa que nós, quando criança, caímos, a gente não se preocupava nem com a queda, nem com o arranhão, e nem com o cascão que saía do joelho nem da unha. A primeira coisa, veja se você não se lembra, a primeira coisa, quando a gente levava uma queda, a gente levantava a cabeça para ver quem estava. Pare para pensar se não era isso. Aliás, ainda hoje nos nossos filhos isso acontece. Leva uma queda primeira, e tem um detalhe, tem muitos filhos que quando cai, se levanta e ainda faz assim, não doeu, e ele chorando de dor, se esconde e diz o quê? Irmãos, às vezes nós somos aconselhados pelos erros. Rapaz, não vai por ali, fulano errou, foi esse mesmo caminho, não vai. Rapaz, mas foi com ele, né? Comigo não vai acontecer. Às vezes isso acontece com a gente, irmãos. Às vezes nós somos tolos porque queremos ser tolos. As pessoas enganam. Tem alguém que diz assim, tem gente que passa manteiga na tua boca e tu come pensando que é queijo. As pessoas enganam a gente na nossa frente, na nossa cara. Então, queridos, é preciso a gente entender que às vezes nós precisamos ter a consciência daquilo que as pessoas estão tratando para conosco. O primeiro ponto da nossa mensagem é a mensagem que vem da parte do Senhor. Às vezes, um pequeno conselho, até de um bêbado. Quem é que quer escutar o conselho do bêbado? Quem é? Vamos ser sinceros. Ninguém. Escutar o conselho do bêbado? Não é assim? Se fosse de fulano, de Beltrano, de ciclano, mas do bêbado. E às vezes, irmãos, Deus usa quem Ele quer. Porque Ele é Deus. E todos nós, inclusive os bêbados, são criaturas de Deus. E obedecem à ordem de Deus. Quando a gente lê o versículo, até o versículo 5, até o versículo 4, então quando a gente chega no versículo 5, olha para o versículo 5. Mas de repente apareceu dedos de mão humana. Mas de repente o quê? O que era que estava acontecendo? Uma festa. Mulheres dançando, tambores tocando, orgias, coisas que foram pegadas lá da casa de Deus. Olha o que é que está aí escrito. Aí, veja bem, volta mais um pouquinho, olha para o versículo 3. Olha o que é que estava acontecendo na festa. Vamos entrar na história. Olha o que é que estava acontecendo nessa festa. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de quem? Do templo de Deus. Continua. E o rei e seus nobres e suas mulheres e concubinas beberam na taça.
Agora olha o que acontece no versículo 4. Olha o louvor que estava tendo lá. Versículo 4. Enquanto bebiam o vinho, louvaram a quem? Aos deuses. Não está com D maiúsculo aí, tá? Louvaram aos deuses. De ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Que é abominável conforme o primeiro mandamento de Deus. E era um rei. Que o seu pai tinha se convertido, que o seu pai tinha saído do orgulho para a queda, mas tinha se convertido, que a gente pregou no capítulo 4. Muitas vezes, irmãos, quantos crentes que vocês não conhecem, que tocavam na igreja e hoje estão tocando para o mundo. Louvavam a Deus, que muita gente chorou, se converteu e hoje estão no mundo. E às vezes, aí, quando as coisas ruins acontecem, sabe qual é a primeira pergunta que a própria pessoa faz? Mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas continuando, irmão, a mensagem de Deus vem aqui no versículo 5, quando ele vem aqui, enquanto a festa rolava, enquanto eles estavam lá, tudo na maior alegria. Quem é que se lembra de Deus? Nesse momento? Ninguém. Mas no versículo 5 ele diz, olhe para o versículo 5. Mas de repente apareceu dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede e da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou as mãos enquanto escrevia. Versículo 5. Enquanto a festa estava rolando, estava lá, as festas estavam todo dia, e tinha muita gente que nem percebeu. Aí ele olha para a parede e começa lá um dedo de mão humana, só a mão e o dedo lá escrevendo. E sabe o que acontece? Aí começa a acontecer outra coisa, que às vezes acontece na vida da gente. Veja bem. Eu estava pensando nessa mensagem e eu me lembrei de muita coisa que acontece no nosso dia a dia. Eu, Rei, Kel, irmão Carlos, Alexandre. Hoje a gente tem habilitação, né? Graças a Deus. Mas vocês, todos esses nomes que eu citei, vocês lembram quando a gente não tinha habilitação? Vamos pegar o carro, bora. Pegava a BR. Quando um carro fazia assim, cortava a luz do lado da gente, o que é que acontecia? Vamos ser sinceros. O coração fazia o que eu quero? Esfriava. Oxi, esfriava na hora. Não, Alexandre? O medo tomava conta da gente. Eu já vi muito criança. Esconda aí a criança. O medo tomava conta. Olha para o versículo 6. Quando a mão começa a escrever na parede, ele estava na festa, não estava nem aí, ele era rei. Ele mandava e desmandava. Mas olha o que acontece aí no versículo 6. Depois que ele viu a mão escrevendo na parede, aí no versículo 6, o seu rosto ficou o quê? Pálido. Mudou o semblante na hora. Mudou o semblante. O versículo 6 continua dizendo que ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Ou seja, ele não conseguia ficar nem em pé. Porque aquilo que estava acontecendo parecia quando Jesus estava escrevendo na areia. Você lembra daquele texto? Quando Jesus estava escrevendo na areia, cabisbaixo ali, os homens trouxeram uma mulher que estava em pecado para apedrejar. Jesus escrevendo na areia ali, quando ele levanta, quando ele tira a mão da areia, que ele levanta os olhos, ele diz assim, olha, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Os homens fizeram o quê? Cada um jogou sua pedra. Parece que aquela escrita na areia estava escrevendo o pecado dos homens. Parece que aquela escrita na parede estava escrevendo os pecados de Belsazar. Nós temos uma coisa na nossa vida, irmão, chamada de consciência. E junto com a nossa consciência nós temos o Espírito de Deus na vida da gente. Quando eu e você a gente peca, não precisa ninguém dizer que nós pecamos. Eu vou relembrar algumas coisas aqui a vocês. Vocês estão lembrados da criança quando corre no recreio, que cai, qual é a primeira coisa que ela faz? Olhar para quem olhou para que ela caiu. Não é assim? Ou
dizer uma coisa bem sincera para nós nessa noite. Quando a gente peca, quando nós pecamos, ninguém precisa dizer que a gente peca. O Espírito Santo da gente dá um murro na nossa consciência e aí a gente fica desse jeito aqui. O coração acelera. O coração acelera. E algumas vezes, quando a gente peca, os nossos joelhos ficam batendo um no outro e às vezes a gente não consegue ficar em pé. Eu vou ser mais forte ainda naquilo que eu estou dizendo. E eu confesso a vocês que confesso o meu pecado, e isso já aconteceu comigo. Às vezes nós estamos pecando com o miserável do celular. E quando a gente percebe que alguém chegou e viu, meu amigo, parece que o dedo ali onde é para tirar, a gente erra, a gente... Eu não sei se já aconteceu com você, não dê manifestação de que já aconteceu com você ou não, mas é assim que acontece. Porque nós somos orgulhosos e temos vergonha de nos curvar para pedir perdão a Deus. Vamos voltar para a habilitação? E quando o guarda de trânsito pega a gente e a gente está errado, aí vem agora a atitude mais severa de Satanás. Qual é? O Satanás é o pai de quê? É o pai de quê? Da mentira. E aí, irmãos, quando o guarda de trânsito, a rodoviária federal pega você sem habilitação, aí começa a mentira. Você diz que vai para um lugar que você não vai. Você diz que foi fulano que mandou sem ser. Você diz que está... Não, eu já estou indo tirar a habilitação. E você começa a inventar coisas que tudo isso desagrada a quem? Mas continuando, irmãos, às vezes tudo isso é a mensagem de Deus para o nosso coração. Às vezes a nossa esposa pega a gente mexendo no celular algo errado, para que a gente se conserte. O guarda pega a gente no trânsito e a gente leva uma multazinha para que a gente se conserte. Deus às vezes fala, escrevendo na areia, escrevendo na parede, para que a gente se conserte. Às vezes a gente corre muito de moto, né? Pecando. Porque a gente está sem capacete, aí leva uma queda, passa 2 dias sem trabalhar, arruma um atestado para que a gente faça o quê? Aprenda a andar devagar. Às vezes é o dedo de Deus trazendo uma mensagem para nós, no meio da festa, ou no meio da luta, no meio da tempestade, no meio do pecado, Deus aparece. Se Deus te ama, irmãos, se Deus ama eu e ama você, mesmo no meio do pecado, Deus aparece. Foi assim com Jonas. No meio do pecado, Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarso. Em pecado, em ato de desobediência, Deus vai lá e restaura Jonas, porque Deus ama os seus filhos. Amém? Mas há uma segunda lição aqui para nós, irmãos. É que Daniel entra na história. Até aqui se fala de Belsazar, do rei Nabucodonosor e de tudo mais. Mas quando a mão começa a escrever e que o rei começa a ficar trêmulo, o seu semblante mudou, aqui o versículo 7 diz que aos gritos ele se apavora. E aos gritos ele mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos. Ele comete o mesmo pecado do capítulo 2 e do capítulo 4 que o rei Nabucodonosor cometeu. E quando isso acontece, todos os sábios vêm e não desvenda nada. Aí no versículo 10, a rainha, quando ouviu os gritos, tendo a rainha ouvido os gritos do rei, o rei no desespero, ela chamou seus nobres, entrou na sala do banquete e disse ao rei: ó rei, o Senhor vive para sempre, não fique assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito
de Deus. Ô, irmãos, eu estava dizendo a Daniela hoje na hora do café da manhã, eu estava dizendo que, sinceramente, as coisas estão me fazendo medo. Ou não estão? Você pode até não admitir, mas está. E é interessante o seguinte, sabe o que está acontecendo? Parece que está vindo um terremoto, sabe? Um terremoto está vindo. Aí ele está vindo lá em Recife, ele chegou em João Pessoa, e parece que é como se dissesse assim, daqui a pouco vai estar em caminho. O que é que eu estou querendo dizer? Pegou na família de fulano, na família de cicrano, na família de Beltrano. Fulano, há um ano atrás era só os velhos, 80 anos, 70, 50. Agora está começando, está chegando até nas crianças. E eu vi uma reportagem hoje muito interessante, dizendo o seguinte, a gente tem, é isso que eu vou dizer a vocês, antes de hoje de manhã, a gente está naquela história, lembra daquela história que diz assim, olha, se correr o bicho pega, Se ficar o bicho come. e se ficar o bicho come. Se os trabalhadores ficarem em casa, vão morrer de fome. E se for para a rua, vão morrer com medo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Enfim, medo. Tem que enfrentar o bicho mesmo. Tem que enfrentar a vida. E como é que a gente enfrenta isso, irmão? Entrando na história. Assumindo a história. Entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que eu e você perceba ou ache que não, ainda que morra a metade da humanidade, ainda que tudo que está acontecendo pareça ser estranho, mas Deus continua no controle da história. Ele está no controle de todas as coisas. O problema é que eu e você, como humanos, cheio de carne, ainda não conseguimos entender que Deus continua no controle. E é preciso nós meditarmos, então, na palavra de Deus. Não mostrei ela assim, filho. E veja só, continue aí na sua Bíblia aí. Por que Daniel então entra na história? E por que eu e você precisamos entrar na história como crentes que ora, que busca e que se consagra ao Senhor? Olha para o versículo 11. O versículo 11 diz o quê? No versículo 11 diz que existe um homem que tem ou que possui o Espírito Santo. Irmãos, nós não precisamos ter medo, embora nós estamos com medo. Nós precisamos ter fé. Olha, eu queria que você entendesse as minhas colocações. Eu não estou dizendo que nós não temos medo, eu estou dizendo que nós precisamos não ter medo. Precisamos ter fé. Nós não precisamos nos encher de medo, mas nos encher do Espírito de Deus. Veja bem, caminhando mais para frente, porque nele havia o que era que havia em Daniel, diante das assolações que vinha e o exército sírio para dominar a Babilônia. O que era que havia nele? Por que ele estava tranquilo? No versículo 12 diz que nele havia luz. No versículo 12. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quem eu e você estamos confiando? Eu sei que é necessário, queria que você entendesse as minhas colocações. É claro, Deus tem usado as mãos dos médicos e tudo mais. Eu sei que é necessário nós tomarmos a vacina quando chegar para a nossa idade. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelos médicos. Glória a Deus pelos cientistas. Mas o problema é que às vezes, na maioria das vezes, queridos irmãos, veja bem o que eu estou dizendo, e eu digo isso com convicção. Nós confiamos mais na vacina do que em quem? Em Deus. A gente fica igual ao rei, tremendo, com medo. Mas pode não funcionar. Mas às vezes a gente confia mais na vacina do que em Deus. Às vezes nós não entendemos que Deus é suficiente para remir os nossos pecados, para fazer todas
folha seca caindo no chão. Alguém manda a gente para ali, a gente vai. Alguém manda a gente para cá, a gente vai. Alguém manda a gente ficar, a gente fica. A gente não entende que Deus é Deus e que tem o domínio de todas as coisas. Deus é um Deus, irmãos, que até Satanás lhe obedece. O reverendo Hernando Teosópolis diz em uma de suas mensagens que Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Se Deus quiser, Deus dá um basta nisso hoje, agora, já. Tudo depende de quem? Dele. O que nós precisamos é simplesmente confiar nele. E aí eu repito aquilo que eu já disse, parece que nas 4 últimas mensagens que eu preguei. O que foi aquilo que está escrito lá no livro de Jó, capítulo 13 e no versículo 15. Quando Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Porque era um ato de segurança em Deus. O grande problema é que às vezes nós negociamos a nossa fé. E aí a gente, quando alguém manda a gente ir para ali, a gente vai. Manda ir para a esquerda, a gente vai. Manda ficar, a gente fica. A gente se esquece do texto da palavra de Deus que diz, mais importa obedecer a quem? A Deus do que? Aos homens. Olha o que é que diz o versículo de número 16. Quando Daniel é chamado, quando o rei chama Daniel, e aí o rei quer negociar a fé e quer negociar princípio com Daniel. No versículo 16, ele diz o seguinte, versículo 16: mas eu soube que você é capaz de interpretar e resolver os mistérios. Se você puder ler a inscrição e dizer-me o que significa, você será, olha aí, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro na importância do governo do rei. Mas Daniel era, conforme o versículo 11, Daniel era um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele não se vendia por cordão de ouro, não se vendia por cordão de prata e não se vendia pelas coisas que acontecia com ele naqueles dias. Olha o que diz o versículo 18. Então no versículo 18 ele diz, então Daniel respondeu ao rei, pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e darei o seu significado. Mas eu não preciso dos teus presentes não, rei. Queridos, nós não precisamos das coisas do mundo não, nós precisamos das coisas de Deus. Aliás, nós nem das coisas de Deus nós precisamos. Primeiro nós precisamos de Deus. De Deus. O salmista Davi disse assim, olha, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar. Precisamos, irmãos, crer de verdade no Senhor. Então, o que é que acontece? Daniel era um homem que sabia repreender, e ele repreende ao rei por causa do pecado do rei. E aí, olha que coisa interessante. Quando ele é chamado, que o rei quer dar presente a ele, ele vai lá e conversa com o rei. Preste atenção nessa história. E aí ele conta ao rei tudinho o que é que aconteceu. Lembra dos conselhos que eu falei no início? Que às vezes nós não tomamos conselho. Aí ele começa a dizer aquilo, o que era que estava acontecendo. Ele começa a dizer ao rei a partir do versículo 18. A partir do versículo 18 ele diz, a letra aqui é bem pequenininha. Ele diz assim, olha, acompanhe comigo aí a leitura. Ó rei, foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedera, homens de todas as nações, povos, línguas, tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem o rei queria promover, promovia. E a quem lhe queria humilhar, lhe humilhava. No entanto, versículo 20. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, olha para a palavra.
Enquanto o seu coração se tornou arrogante e endurecido, arrogante e endurecido, por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Até reconhecer que Deus, o Altíssimo, domina sobre os reinos dos homens e o põe no lugar que ele quer. Amém? Isso era Daniel contando ao rei, quando o rei mandou chamar ele para interpretar o sonho, para interpretar o que era que o Deus estava dizendo. Ele disse ao rei: tu não aprendesse com os erros do teu pai, não? Tu não aprendesse com os erros dos outros, não? Olha, Deus fez isso, tudo isso que eu li aqui, Deus fez com o rei que te antecedeu. Só que tem um detalhe: o rei que te antecedeu, ele veio a um tempo que ele reconheceu que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ô irmão, volte para mim aqui agora. Tem um pastor chamado Paulo Júnior, e por alguns crentes ele é criticado. Olha, irmãos, os crentes que tem no mundo, que se diz crente, se humilhasse na presença de Deus, sei lá, 7 dias, você pode diminuir 6, 5, 4, os crentes do mundo todo, ficassem de joelhos como crente. Eu garanto a você, pelo que eu conheço da Bíblia e pelo que eu conheço de Deus, que a situação era reverter. O problema é que nós ficamos igual ao que está acontecendo aqui. Nós não reconhecemos que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Deus é tudo para nós. Não. Fazemos de novo. Olha, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para contar algumas coisas. Você sabe por que os pastores, a maioria dos pastores, claro, não são todos, pelo amor de Deus, mas sabe por que a maioria dos pastores estão preocupados com o nome da igreja? Se é azul ou se vai ser verde. Com os bancos da igreja. Muitos pastores estão preocupados com que cor vai pintar o piso da igreja. Estão preocupados com almas. Não estão preocupados com quem está morrendo. Não estão nem aí para a vida. Porque o seu salário todo mês está na conta. Estão preocupados não. E isso vai caindo. E tem muitos crentes também. Sabe, irmãos? Uma criança, sabe o que é que mais dói numa criança? Quando você tira dela o que ela gosta. Criança desobediente, tire dela o que ela gosta. O PlayStation, o Chaves, o desenho, tire dela o que ela gosta. E no adulto, você sabe o que é? Você sabe o que é que mexe no homem? Quando se mexe naquilo que mais ele tem no seu coração. É, sabe o quê? Quando mexe no pulso. Tira o homem de tempo. Tira o homem. Precisamos, irmãos, entender que Deus, é o dono do ouro e o dono da prata. Precisamos entender que Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. E aí, irmãos, Daniel não recebe esses bens e diz: olha, pessoal, tu ainda não aprendeste com os erros dos outros, tu ainda não aprendeste com o erro do teu pai, que foi despojado da glória, que tinha tudo. O texto diz aqui que ele tinha poder, que ele queria mandar matar, ele matava, que ele queria poupar, ele poupava, a quem ele queria promover, ele promovia, a quem ele queria humilhar, ele humilhava. Só que teve um dia que, no entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi disposto do seu trono e da presença e da glória de Deus. Será que isso está acontecendo com os crentes hoje? Eu não quero dizer nem com o mundo, mas com os crentes. Mas com os crentes. Tem
pastor, irmão, que ao invés de pastorear a ovelha de Deus, tem muitos pastores que estão querendo se candidatar a isso e aquilo, na política. Se ele foi chamado para pastorear, ele tem que ser pastor. Mas ele vai se candidatar por causa de quê? Tem muita gente, irmãos, que está violando os princípios. E por isso tem muitos que caem, conforme o que nós estamos vendo aqui. Porque Deus humilha para você entender que nem só de pão vive o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Tem gente que às vezes tem um emprego, o melhor emprego do mundo. Para com isso aí. O melhor emprego do mundo. Mas às vezes Deus vai lá e humilha para a pessoa entender que tudo é dependente de Deus. E aí, você sabe o que é que dizia lá, escrita na parede? Olhe para o versículo número 26. Essa é a inscrição de que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Versículo 26. Às vezes, irmãos, nós nos perguntamos, como eu já disse hoje, às vezes nós nos perguntamos por que tal coisa está acontecendo com a gente. Por quê? Às vezes Deus tem contado os nossos dias e nós não percebemos. E sabe por que às vezes Deus tem contado os nossos dias e nós não percebemos? Porque tempo não apaga pecado. Tempo não apaga pecado. E às vezes nós cometemos um pecado há 10 anos, há 8 anos, há 6 anos. E nós hoje somos crentes, estamos bem. E a gente acha que o tempo apagou aquele pecado. E nós não temos coragem de ir lá pedir perdão. E às vezes Deus, para poupar a sua vida, Deus vai lá e corta os seus dias. Segundo, versículo 27. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Você sabe o que é ser pesado na balança e achado em falta? Antigamente, o irmão do meu pai tinha uma venda, e nessa venda tinha uma balança que é 2 pratos, né? E tem uns pesos de ferro. E às vezes eles, para ganhar mais alguma coisa, 1 quilo de feijão não dava 1 quilo. 1 quilo de charque não dava 1 quilo. Né? E aí quando você chega em outra balança de precisão, você vai lá e pesa o quilo que você comprou, porque há um tempo atrás era um saco de 50 quilos de feijão, pesava, né? Aí você chegava no outro lugar, quando ia lá pesar 1 quilo, só dava 800 gramas. Era 60 quilos, né? Tudo, cimento, feijão, milho, era 60, foi para 50. Aí você chegava lá e ia pesar, comprava por 1 quilo, Alexandre, mas quando chegava aqui lá, não dava 1 quilo. O texto está dizendo aqui, você foi pesado e foi achado em falta. Às vezes, irmãos, eu vou voltar para a nossa aula do recreio. Tinha uma brincadeira no recreio chamada de telefone sem fio. Alguém lembra? Olha, Jesus vai voltar. Aí eu dizia a irmã ia dizer a Kel dizia a Caríntia dizia ao moço, e ia dizer, quando chegava em Daniel, tinha dizia, Jesus não vai voltar. A história chegou lá totalmente diferente. Às vezes nós somos achados em falta. Sabe por quê? Porque a gente promete e não cumpre. A gente diz, olha, Kel, você está convidado amanhã à noite de jantar comigo na sua casa, mas aí não vai. A gente promete e não cumpre, irmão. Nós como crentes ainda mentimos demais. Às vezes a gente tem um vício chamado de pecado carinhoso. E às vezes a gente não quer deixar. Quando alguém chega, a gente faz assim com ele. Ó, para ninguém ver, a gente faz assim com ele. Sabe?
fosse pesado e achado em falta. E às vezes nós queremos que as bênçãos de Deus caiam em nossa vida, que a gente seja promovido, que o nosso salário aumente, que os nossos filhos não peguem doença. A gente quer tudo isso. Mas será que nós estamos ou não em falta com Deus? Será que nós estamos ou não em falta com Deus? Nós temos tempo, irmão, para fazer todas as coisas que são necessárias. Aliás, tem um mandamento do Senhor de guardar o dia do Senhor, ele relembra isso. Nós temos 6 dias para brincar, correr na casa do vizinho, jogar bola, pular de pula-pula, tomar banho no rio. A gente tem 6 dias para fazer tudo que a gente quer. Mas o 7º dia é para quem? Para o Senhor. O dia do Senhor. E aí no 7º dia de descanso, que é o domingo, o dia do Senhor, o que a gente faz? A gente vai lavar o carro, a gente vai lavar a moto, a mulher vai botar a roupa na máquina, vai jogar bola, vai fazer tudo. Jogar vôlei. Vai pescar. Pescar. Porque a gente se esquece de quem? Do Senhor. E aí, preste atenção, leia, olhe para o texto, leia só em silêncio. O versículo de número 27. Foste pesado na balança e achado em falta. Aquele quilo que era completo para você oferecer a Deus. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Aquele quilo completo que era para você oferecer a Deus, você tirou 100 gramas, 200 gramas, e quando ele pesou, aqui não tem 1 quilo não. Você às vezes oferece meio culto a Deus. Você oferece às vezes nenhum culto a Deus. Quantos de nós somos achados em falta, porque no dia do Senhor a gente diz, eu quero que você complete aí com a sua boca, porque a gente diz que está cansado. Mas na segunda-feira você vai trabalhar tranquilo, mesmo cansado, às vezes com dor de cabeça. Vai trabalhar, você toma um comprimido, você vai no médico, você arruma alguma coisa, você vai trabalhar. Mas quando é para o Senhor, você diz o quê? Eu estou cansado. Trabalhei demais de cansado. Quando é para o Senhor, você arruma qualquer desculpa. Que tipo de crentes covardes nós somos, irmãos? De não chegarmos ao ponto de trazer um culto completo, sem defeito e com peso completo para o Senhor. Tem crente que é tão miserável que até no dízimo ele é infiel. É R$100,50. Ele faz, sabe o quê? Eu só vou dar 100. Ele não tem vergonha de roubar 50 centavos de Deus. Você está entendendo? O dízimo dele é R$100,50. Aí ele diz assim, eu só vou dar 100. Ele se esquece que ele está roubando de Deus 50 centavos. Então virou oferta, né, gente? Precisamos entender, irmãos, que nós às vezes estamos sendo achados em falta e estamos nos questionando: o que está acontecendo com a minha vida? Reflita nisso, irmãos. Quando terminar o culto, reflita nisso. Oh meu Deus, o que é que está faltando para eu me aproximar de Deus? Salmo 73, o último versículo do Salmo 73, o salmista Davi diz assim: para mim, bom é me aproximar de Deus. Para mim, bom é me aproximar de Deus. E por último, irmãos, o versículo 28 diz: teu reinado foi dividido e entregue aos medos persas. É por isso, irmãos, que tem muitos crentes que perderam o seu cargo na empresa. Tem muitos crentes que perderam suas esposas. Tem muitos esposos, ou vice-versa, né? Tem muitos esposos que perderam sua esposa e muitas esposas que perderam sua esposa. Tem muita gente que tinha carro novo, quitado, casa, e perderam, porque o seu reinado foi dele. Quantos pais e quantas mães hoje estão chorando porque foram para a igreja, para o shopping,
ou para algum lugar, mas não puderam levar seu filho, porque ficou na guarda da mãe, porque a sua casa, o seu lar foi dividido. Como é que nós estamos nos comportando diante de Deus? Qual é o sinal de Deus, irmãos? Qual é o alerta de Deus para nós? Qual é o último recado que Deus tem para a humanidade nos últimos dias? Se reconciliar com o Senhor. Qual é o recado de Deus para nós? Confessar a Deus o seu pecado. Confessar a Deus aquele pecado que talvez você ache e pense que não é pecado. Mas achismo não é nada concreto. Se volte para o Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Procure buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Enquanto Noé estava construindo a arca, o povo estava mandando dele. Mas quando Noé entrou na arca, que fechou a arca, o povo estava tentando dizer para aquilo ali era verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pense nisso nessa noite. Pense, irmãos, que no final do capítulo, ele disse aqui, olha, mas tu, Belsazar, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Às vezes a gente pega os conselhos, pega tudo, a gente sabe daquilo que está errado, a gente sabe que andar na contramão é errado, que andar sem cinto é errado, que andar sem capacete é errado, mas eu vou. Ele diz, olha, Belsazar, tu sabia de tudo que o teu pai errou, todos os erros que ele cometeu, e mesmo assim tu ainda fosse pegar os utensílios da casa do tesouro, da casa de Deus, para profanar, para dançar, para oferecer vinho às mulheres, às prostitutas, às concubinas aqui, fosse oferecer com o tesouro, com os caras que vêm da casa do Senhor. É por isso que o teu reino vai ser. Às vezes nós usamos, irmãos, o dinheiro que é de Deus para comprar coisa para nós. Você lembra do cartão de crédito? Uma vez, Hernandes Dias Lopes, ele escreveu e ele disse o seguinte: no cartão de crédito a gente compra as coisas com o dinheiro que não tem, nós compramos com o dinheiro que não temos, compramos aquilo que não precisamos para impressionar quem a gente não conhece. Compramos com o dinheiro que não temos, porque você tem um cartão de crédito, você vai comprar para pagar depois. Compramos com o dinheiro que não temos, compramos aquilo que não precisamos para impressionar a quem a gente não conhece. É para a gente estar, como dizer só, estar bem na fita. E às vezes nós como crentes somos assim, a gente gasta o dinheiro com qualquer outra coisa, mas a nossa oferta é miserável. Tinha um senhor lá em Timbaúba, o nome dele era Luiz Piranheiro, ele era da igreja. E ele foi apelidado de crente de R$1. Por quê? Porque na hora da oferta, ele só dava quanto? R$1. Há pessoas, irmãos, que estão cheios de miserabilidades, não no bolso, mas no coração. Precisamos nos converter de tudo, porque o salmista diz no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Note que esse Salmo 103 é tudo. Amém? Amém? Que Jesus, irmãos, com seu poder e sua glória, Ele cada dia faça-nos amanhã ser melhor do que fomos hoje. Que os erros dos outros nos ensinem e que os nossos erros nos converta. E que possamos voltar do nosso erro. Se converter a palavra conversão, ela é derivada de curva. O que é se converter? Você ir numa direção, perceber que está errado e fazer a curva e voltar para o caminho certo. Voltar para aquilo que está certo. Que Deus aplique suas palavras nos nossos corações nessa noite. Chama rei para a gente impetrar, pensa. Que o Senhor nos dê graça, nos sustente, nos anime.
no meio de tudo que nós estamos passando, a gente só tem um remédio. Não é vacina, não. É quem? Deus. Deus é maior do que qualquer vacina que existe. Eu não estou querendo dizer que quando a vacina chegar, o primeiro que vai tomar sou eu, que chegar na minha idade. Mas não é isso que eu estou querendo dizer, não. Eu estou querendo dizer que primeiro de que tudo temos que pensar em Deus. Confiar em Deus. Buscar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pelos teus feitos, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nos ajuda, Deus, porque os dias são maus. Nós não estamos vivendo os dias de bastante alegria, nós estamos vivendo dias de nos vestir de pano, de saco, de cinza, de nos ajoelhar, de colocar o nosso rosto em pó, de clamar a Ti, de confessar os nossos pecados e de buscar a Tua presença e a Tua face, Senhor. Converte os corações de cada um de nós a Tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado, Deus, pelos Teus planos e propósitos em nossas vidas. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todo Israel de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Pode sentar, irmãos? Eu tenho um avisozinho bem